Eu sou a professora Luciana Maia e hoje vamos estudar respiração celular, ciclo do ácido cítrico. Os objetivos da aula de hoje serão compreender o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, sua regulação e importância como via catabólica e anabólica. Continuando nossa aula sobre respiração celular, nós vamos estudar agora o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Essa etapa da respiração celular, ela ocorre dentro da mitocôndria. Então, só para a gente relembrar essa organela, a mitocôndria é uma organela que possui algumas estruturas específicas, a membrana externa, a membrana interna, que ela é toda com a presença dessas invaginações, então aumentando aqui essa superfície de contato, e aqui dentro nós temos exatamente a matriz mitocondrial, que é onde o ciclo de Krebs vai ocorrer. Relembrando algumas características específicas dessa organela. Então, as mitocôndrias, elas são organelas semi-autônomas, são normalmente esféricas ou em bastões, possuem aquelas duas membranas, a membrana externa e a membrana interna, que muitas vezes é conhecida como cristas mitocondriais. Elas possuem ribossomos, DNA e RNA, que codificam um número limitado de proteínas. Então, é importante a gente observar que a mitocôndria ela tem o seu DNA, que ao longo do processo de evolução, muitos desses genes e dessas sequências de DNA foram transferidos para o núcleo das células. Mas, até hoje, essas mitocôndrias elas possuem genes que codificam certas proteínas do metabolismo. E há uma variação muito grande em relação ao tamanho desse DNA, dependendo do organismo em questão. Por exemplo, o DNA mitocondrial em animais, por exemplo, no homem, ele é bem menor do que o DNA mitocondrial encontrado em plantas. Após o ciclo do ácido cítrico, vai ocorrer a cadeia respiratória, que também ocorre lá na mitocôndria, mais especificamente nessas cristas mitocondriais. Então, mais uma figura aqui de mitocôndria, onde a gente vai observar essas estruturas. Então, lembrando que o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, ele vai ocorrer exatamente na matriz mitocondrial. Então, vamos lá para as reações. Então, vamos lembrar que o piruvato, ele é o produto final lá da glicólise. Então, na presença de oxigênio, o piruvato ele vai para a mitocôndria. Então, a primeira reação que ocorre não é exatamente uma reação que envolve o ciclo do ácido cítrico. A gente pode observar aqui, olha, as reações cíclicas formando o ciclo do ácido cítrico, elas estão aqui. Mas existe uma etapa anterior, que é a oxidação do piruvato. Então, essa reação vai ser catalisada por um complexo enzimático que é conhecido como piruvato desidrogenase. Então, muita coisa acontece entre o piruvato e a molécula de acetil-CoA. Então, vejam que aqui vai entrar a coenzima A. Essa reação é uma reação que envolve a desidrogenação, ou seja, vão ser retirados aqui elétrons e hidrogênios que vão passar para o NAD oxidado, formando assim um NAD reduzido. Nessa reação, vai ter a saída de um CO2 e a entrada exatamente da coenzima A para a formação do composto acetil-coenzima A. Então, lembrando que aqui a gente tem o quê? A partir do piruvato, vai ser formado acetil-coenzima A, numa reação que liberou o CO2 e formou o NAD reduzido. Agora sim, a partir do acetil-coenzima A, vai se processar a primeira reação do ciclo. Lembrando que quando a gente tem um ciclo, as reações cíclicas, elas começam e terminam com o mesmo metabólito.
Então, a primeira reação aqui do ciclo, nós temos o oxaloacetato, que é aquele ácido orgânico de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, que vai se ligar com o acetilcoenzima A através da ação da citrato-sintase. Então, vejam que a citrato-sintase, ela vai juntar os dois compostos. Nessa reação, vai liberar a coenzima A, que entrou lá na reação anterior, ela vai ser liberada, e vai ocorrer a formação do citrato. Vejam que essa reação aqui é uma reação irreversível, assim como a reação da piruvato desidrogenase. Nós vamos ver subsequentemente que esse é um ponto importante da regulação da respiração celular. Então, o citrato formado, ele vai sofrer a ação de uma aconitase para se transformar em isocitrato. Vejam que essa reação é uma reação reversível. O isocitrato, ele vai sofrer a ação da isocitrato desidrogenase. Então, vejam que um composto de 4 carbonos se juntou com um de 2 carbonos e formou um de 6 carbonos. A partir desse momento, vai ocorrer o quê? Uma desidrogenação associada com uma descarboxilação. Então, CO2 vai ser liberado e NAD reduzido. O NAD que estava na forma oxidada vai ser reduzido. Então, formou o 2-oxoglutarato, que também vai sofrer a ação de uma desidrogenase e, novamente, vamos observar a liberação de CO2. Então, vai ser uma desidrogenação associada com a descarboxilação. Então, um CO2 foi liberado na etapa anterior e o outro CO2 foi liberado aqui. Formou um composto de 4 carbonos. Então, as etapas subsequentes serão etapas para regenerar o composto que começou, que é quem? O oxaloacetato. Então, a gente tem aqui succinil-CoA, que vai se transformar em succinato. Lembrando que o succinil-CoA é uma molécula que tem uma energia maior do que o succinato. Então, nessa reação, o que é que vai acontecer? A água vai entrar, a coenzima A, ela vai ser liberada e a succinil-CoA sintetase, ela vai catalisar essa reação para a formação do succinato. Como o succinato tem uma energia inferior à do succinil-CoA, parte dessa energia vai ser liberada para a produção de ATP. Então, aqui é o que a gente chama de fosforilação a nível de substrato. Lembrando que no metabolismo vegetal é formado ATP. No metabolismo animal é formado GTP. Então, a diferença é só o quê? Que em vez de ser adenina, lá vai ter a guanosina. Então, aqui é a adenosina trifosfato e lá no metabolismo animal é a guanosina trifosfato. Em termos de energia, basicamente elas são similares. Então, succinil-CoA, succinato, a próxima etapa é a formação do fumarato, através da ação da succinato desidrogenase. Então, veja que aqui também vai ocorrer uma desidrogenação, só que em vez de envolver o NAD, vai envolver o FAD. Então, a gente vai ter aqui a redução de uma molécula de FAD, para a formação do FADH2. O fumarato, ele vai ser transformado em malato pela fumarase e o malato, ele pode ser transformado em oxalacetato, passando pela ação da malato desidrogenase. Então, novamente, vai ser formado o quê? NAD reduzido. Então, nós podemos observar aqui 3 pontos de formação de NAD reduzido, 1, 2 e 3, um FAD reduzido e um ATP, a cada volta no ciclo. O metabolismo vegetal, ele tem a presença da enzima málica. A enzima málica, ela pode transformar o malato em piruvato. Nesse processo, ocorre o que? A liberação de
CO2, já que o malato tem 4 carbonos e o piruvato tem 3. Então, isso dá a possibilidade das plantas terem esse metabolismo e poder metabolizar o malato e o piruvato. Aqui o ciclo do ácido cítrico em animais, só lembrando aqui, ó, que no caso do metabolismo animal, em vez de ATP é formado GTP, os 3 pontos aqui de formação de NAD e um FAD. Então é importante a gente lembrar sempre no ciclo do ácido cítrico que a cada volta são formados 3 NADs, um FAD e um ATP. E as etapas de descarboxilação, porque lembrem que o acetil-CoA ele tem 2 carbonos. Então, esses 2 carbonos eles vão ser liberados como CO2 exatamente nessas 2 etapas aqui. No caso do metabolismo vegetal, a gente já falou que a presença da enzima málica ela é um evento importante, porque esse malato ele pode ser transformado em piruvato. O malato ele tanto pode vir do citosol, como ele pode ser metabolizado, produzido aqui como intermediário do ciclo. E a gente tem ainda a importância dessa ação da PEP carboxilase. Aqui, o fosfenol piruvato, ele pode ser utilizado pela PEP carboxilase para formar oxalacetato e malato, que é o intermediário aqui do ciclo. E ao formar o 2-oxoglutarato, esse 2-oxoglutarato ele pode servir para a assimilação do nitrogênio, para as rotas de metabolismo de nitrogênio. Então, a gente pode observar aqui essa figura, o que é que a gente vai ver? Acetil-CoA entrando aqui no ciclo, formando aqueles intermediários, e aqui, olha, o alfa-cetoglutarato, que pode ser utilizado para a biossíntese, por exemplo, de aminoácidos, nucleotídeos, o succinil-CoA aqui como precursor de grupos M, etc. Dessa forma, o que é que a gente pode observar? Que o ciclo do ácido cítrico ele está relacionado com o metabolismo catabólico na respiração celular, já que a respiração ela faz o quê? Ela pega o substrato e vai degradando passo a passo para gerar energia. Então, o ciclo do ácido cítrico ele tem essa função no metabolismo catabólico de metabolizar. Então, aqui a gente vê que o piruvato, que é aquele composto de 3 carbonos, ele vai ser descarboxilado aqui, forma o acetil, que tem 2 carbonos. O acetil vai passar pelas reações do ciclo. Vocês lembram que aqui vai ser descarboxilado 1 e 2 vezes. E aí depois regenera o oxalacetato. Nesse processo é formado ATP, é formado NAD reduzido, é formado FAD reduzido, que vão para a última etapa da respiração celular, que é lá nas cristas mitocondriais. Então, a gente já viu essa função do ciclo do ácido cítrico no metabolismo catabólico. Mas e o metabolismo anabólico? Lembrando que metabolismo anabólico está relacionado com a síntese, a biossíntese. Então, por que a gente diz que o ciclo do ácido cítrico é uma via catabólica e anabólica ao mesmo tempo? Porque vários desses intermediários aqui do ciclo, eles podem atuar como precursores. Então, por exemplo, aqui o citrato, ele pode sair do ciclo e agir como um precursor, por exemplo, de ácidos graxos ou esteróis. O alfa-cetoglutarato, que a gente já falou lá, que está envolvido no metabolismo do nitrogênio, ele pode sair aqui do ciclo e ser utilizado para a formação do glutamato, que por sua vez vai estar envolvido no metabolismo, na síntese de arginina, de prolina, de glutamina ou das purinas. O succinil-CoA, ele pode ser um precursor de porfirinas, de grupos M, que a gente já viu presente em algumas moléculas biológicas de importância. O oxaloacetato,
Por exemplo, ele pode ser um precursor do fosfenolpiruvato, que por sua vez pode ser um precursor da glicose. O fosfenolpiruvato, ele também é um precursor de serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, triptofano, que são o quê? Aminoácidos. O oxalacetato, ele também pode ser um precursor de aspartato, asparagina e das pirimidinas. Então, a gente pode observar que o ciclo do ácido cítrico, ele tem essas funções envolvidas no metabolismo de biossíntese de moléculas e no metabolismo de degradação de moléculas. Ou seja, ele está envolvido no catabolismo e no anabolismo. Em relação ao catabolismo, a gente já viu que as moléculas aqui formadas vão ser quais? NAD reduzido, FAD reduzido e ATP ou GTP. CO2 aqui foi liberado. Então, em relação à respiração celular, esses NADs e FADs reduzidos vão agora para aquela última etapa que é a cadeia respiratória. Então, na aula de hoje a gente viu essa visão do ciclo do ácido cítrico e na próxima aula a gente continua o processo de respiração, como esse NAD e FAD reduzidos, eles vão ser reoxidados lá na cadeia respiratória.